Bem, pessoal, então vamos estudar aqui a última parte sobre a lei de Gauss, né? Então nós já vimos vários conceitos aí associados aí a essa lei, né? Várias propriedades aí, a aplicação dela, alguns casos aí que exibiam simetria, tá? Vocês já fizeram até a prova, né, sobre esse assunto. Faltaram alguns detalhes aí que nós vamos discutir hoje, tá? Então é bem rapidinho. Então vamos lá. Então, vamos falar aí sobre o teorema da divergência, né, e como aplicar esse teorema aí na lei de Gauss. Tá? Na verdade, o teorema da divergência, tá, ele é visto em cálculo, cálculo 3 normalmente, tá? E aqui, né, o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui sobre o teorema da divergência é só discutir sobre ele, tá? É uma visão, eu vou fornecer nessa aula uma visão aí mais intuitiva do que é o teorema da divergência, tá? A demonstração do teorema da divergência eu não vou fazer nessa aula, não vou conseguir fazer aqui porque essa demonstração é uma demonstração extensa, né? Em geral, você utiliza o teorema de Green para fazer essa demonstração ou de outra maneira, aí ficaria muito extenso eu fazer aqui nessa apresentação. Tá? Então eu vou deixar isso para o cálculo e aqui eu só vou fornecer uma explicação simplificada do que é o teorema da divergência. Tá? Então esse teorema, basicamente, ele vai relacionar uma integral de superfície com uma integral de volume. Tá? Então esse teorema ele diz respeito a um campo vetorial. Tá? Então ele também é chamado, né, é o teorema da divergência de Gauss. Né? O Gauss desenvolveu esse teorema, tá? E também um outro matemático aí, chamado Ostrogradsky. Né? Então, normalmente você vai ver aí teorema da divergência de Gauss, né? E Ostrogradsky também. Tá? Então, esse teorema ele relaciona aí o fluxo de um campo vetorial, veja que isso é a integral do fluxo, né? A integral do fluxo através de uma certa superfície, uma superfície fechada, e essa superfície fechada, ela delimita um volume. Tá? Então, nós vimos aí nas últimas aulas que uma superfície fechada delimita um volume. E o que o teorema da divergência me diz? Que a integral, o fluxo desse campo vetorial atravessando a fronteira S desse volume, tá, é igual à integral aí da divergência sobre todo esse volume. Tá? Então, é um pouco estranho, né, dessa maneira que é colocado. Tá? Então, eu preferi aqui fazer, tentar mostrar aqui de uma maneira pictórica. Tá? Então, como é que você pode observar, como é que você pode calcular o fluxo de um campo vetorial? Tá? Então, nós vimos aí que se você tem uma superfície fechada, né, uma certa superfície fechada, é fácil você calcular o fluxo. Basta você comparar aí o campo vetorial com a orientação de cada normal, de cada versor normal em cada elemento de superfície ds. Então eu tenho a superfície fechada, essa superfície fechada ela vai ser composta por elementos de superfície, tá? Infinitesimais, ds, e em cada elemento de superfície desse eu faço a comparação, a orientação relativa aqui do campo vetorial em relação ao normal. Tá? Então, desse modo eu calculo o fluxo desse campo vetorial atravessando essa superfície, como nós já fizemos aí diversas vezes. Tá? E essa propriedade, esse fluxo, na verdade, ele pode ser calculado de outra maneira. A outra maneira de você enxergar isso é fazendo essa abstração. Tá? Então vejo que aqui eu desenhei várias caixinhas, vários elementos do volume. Então, essa superfície S, essa superfície fechada, ela delimita um certo volume. Tá? E esse volume ele é composto por elementos de volume infinitesimal. Aqui, no caso, esses elementos de volume nós vamos chamar de dV. Tá? Então, elemento de volume infinitesimal. Então, aqui eu tenho volume, outro volume, vários pedacinhos desse volume total. E nesse volume, né, nesse pequeno volume, o que acontece com os vetores do campo vetorial, né, vejo que um volume diferencial é um volume aqui que abrange uma pequena região do espaço, nas vizinhanças de um ponto.
E nesse ponto nós vamos calcular o divergente, tá? Então nós vimos aí que o que é o divergente? O divergente ele mostra para nós como as linhas do campo vetorial divergem, né, entre si aí a partir de um ponto, ou como o campo vetorial varia em módulo numa determinada linha, numa determinada orientação. Tá? Então, basicamente aqui nós estamos verificando como é que o campo vetorial varia aí num certo ponto. Tá? E nesse caso, como é que os vetores divergem entre si a partir de um ponto. Então, nesse caso, esse ponto, ele delimita, a vizinhança desse ponto é uma região aqui de tamanho dV. Então, nessa pequena região de tamanho dV, nós vamos comparar esse campo vetorial, nós vamos ver qual a divergência desse campo vetorial nessa região. Aí, em outra região, você vai ter a divergência do campo vetorial dessa maneira, etc. Tá? Mas aí, quando você cola essas caixinhas, né, veja que para você percorrer todo esse volume com esses elementos de volume, com essas caixinhas infinitesimais, você tem que ir colando uma na outra, aqui você vai compondo esse volume total com pequenos volumes infinitesimais. E aí você vai colando uma caixinha dessa na outra. Tá? E aí o que acontece? O fluxo, né, o fluxo de uma caixinha, veja que se um vetor, né, vamos supor que eu cole essa caixinha nessa caixinha. Tá? Então, nesse caso aí, o fluxo de um vetor saindo de uma caixinha vai ser aquele entrando na outra caixinha. Então, esses fluxos, o fluxo desses vetores é associados à divergência. Tá? Em uma caixinha, em outra, você vai ter um cancelamento. Nessas bordas, você vai ter um cancelamento. E o que vai sobrando, quando você vai somando todos esses elementos de volume, né, somando todos esses elementos de volume de acordo com esse divergente, você vai somando e só vai sobrando o fluxo nas bordas, porque nesses meios você vai ter o cancelamento. Então, dessa maneira, né, você consegue calcular qual é o fluxo desse campo vetorial através dessa fronteira, porque o que vai sobrar, né, dessa soma infinita desses elementos diferenciais aí avaliados no divergente vai ser o fluxo na borda. Então, nós temos duas maneiras de calcular o fluxo. Então, explicitamente aqui ao longo da superfície, tá? Integrando sobre a superfície o campo vetorial na direção normal. E outra maneira de calcular o fluxo é em cada ponto, em cada elemento de volume, dV, você calcula a divergência e soma todas essas divergências em todos os elementos de volume. Dessa maneira, você também vai obter o mesmo resultado. Tá? Então, aqui seria aí uma maneira aí intuitiva, pictórica, de você enxergar o que essa equação me diz. Tá? Que a integral dupla do fluxo do campo vetorial é igual à integral tripla no volume da divergência desse campo. Tá? Então, isso que é o teorema da divergência. Tá? Existe outro teorema importante que nós não vamos ver agora, que é o teorema de Stokes, né, que vai envolver aí um rotacional. Tá? Então, nós vamos ver mais à frente, aí, se possível. Tá? Bom, vamos aplicar agora o teorema da divergência para a lei de Gauss. Então, nós vamos definir agora, utilizando o teorema da divergência, nós vamos definir o que se chama a lei de Gauss diferencial. Tá? Então, nós já sabemos, né, que a lei de Gauss relaciona o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada com a carga interna a essa superfície gaussiana. Então, se eu aplicar o teorema da divergência para o fluxo do campo elétrico, ou seja, se o campo vetorial em questão é o campo elétrico, então nós temos essa igualdade, que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada S é igual à integral no volume do divergente do campo elétrico. Então, é isso que o teorema da divergência me diz, que essa integral dupla numa superfície fechada, tá, é igual a uma integral tripla
integrando aqui o divergente do campo. Tá? Então vejo que esse lado aqui é o que tem na lei de Gauss. Então a lei de Gauss integral, que nós já conhecemos, é o fluxo do campo elétrico é igual à carga interna dividido por ε0. Tá? Então agora eu consigo relacionar esse fluxo, né, essa carga interna sobre ε0 é igual a essa integral tripla. Tá? Então nós temos aí que o fluxo também pode ser calculado aí como a integral tripla no volume do divergente do campo elétrico, dV, é igual a carga interna sobre ε0. Tá? Agora, nós vamos escrever essa carga interna de outra maneira, tá? Para poder relacionar com essa integral tripla. Tá? Então, o que é a carga? Então, nós sabemos que a carga ela está associada, vejo que dentro desse volume, então estou considerando o volume. Nós estamos calculando agora o fluxo, né? Então isso é o fluxo através da fronteira S do volume. Mas esse fluxo também é igual à integral aí do divergente do campo elétrico ao longo desse volume, em todo esse volume. Tá? O que é a carga? Então dentro desse volume eu tenho uma certa carga. E essa carga está distribuída nesse volume. Tá? Então se eu tenho uma distribuição de carga no volume, nós vamos utilizar a densidade de carga volumétrica. Né? Então, o que é a densidade de carga volumétrica? É a carga dividido pelo volume. Tá? Então, ρ é a densidade de carga, tá? Que é a carga por volume. Um certo elemento de carga infinitesimal, um certo elemento infinitesimal de volume dV. Tá? Então, eu posso inverter essa relação e escrever que dq, né? dq é igual a ρ vezes dV. E veja que essa relação diferencial você pode integrar. Eu posso integrar desse lado e integrar desse lado. E essa integração é no volume. Tá? Desse lado aqui vai ser no volume. A integração no volume é uma integral tripla. Tá? Então, nós vamos poder escrever a carga, tá? Integral de dq, isso vai ser a carga, isso é igual a ρ dV. É a integral de ρ dV, só que é a integral tripla. Então, essa carga que aparece aqui, tá? Nós vamos escrever como uma integral tripla de ρ dV. Tá? Então, nós vamos escrever dessa maneira. Tá? A integral no volume da densidade de carga dividido por ε0. Então, nós escrevemos a carga aqui dessa maneira, utilizando a densidade de carga. Em cada elemento de volume eu tenho uma certa densidade de carga. Então, você vai integrar isso e isso é igual ao fluxo. Mas veja aqui, aparece, né, vejam aqui que aparece uma integral tripla aqui e uma integral tripla aqui. Para o mesmo volume, né, para a mesma região do espaço, tá, sobre os mesmos elementos diferenciais, aqui pelos mesmos elementos de volume, dV. Tá? Então, se esse elemento de volume dV ele é arbitrário, então significa que o que tem desse lado é igual ao que tem desse lado. O integrando dessas duas integrais ele é igual. Tá? Então, nós podemos concluir o seguinte, tá? Que a lei de Gauss também pode ser escrita dessa maneira, que o divergente do campo elétrico ele é igual à densidade de carga dividido por ε0. Tá? Então, nós temos duas maneiras aí de trabalhar com a lei de Gauss. Uma delas, vocês já viram, né, nas últimas aulas, que é o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual a carga interna dividido por ε0, dividida aí por ε0. Né? E na forma diferencial, tá? Eu não gosto muito de falar forma diferencial, tá? Os livros aí colocam a forma integral da lei de Gauss, forma diferencial da lei de Gauss. Tem que tomar cuidado porque na matemática aí existe uma coisa que se chama existe um assunto que se chama formas diferenciais. Tá? Então, eu prefiro não chamar dessa maneira, tá? Porque uma forma diferencial é um objeto diferente. Tá? Então, eu prefiro falar aqui que a lei de Gauss expressa diferencialmente, né? Ou lei de Gauss diferencial. Só evitar essa palavra forma, porque forma diferencial é uma outra coisa. E tem relação com o eletromagnetismo também. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, a lei de Gauss integral e a lei de Gauss diferencial. Tá? Então, o que significa isso? Que quando você tem uma pequena região do espaço, né,
num certo ponto aí, numa certa região, nas vizinhanças de um ponto, tá? Nós temos uma certa densidade de carga. E se existe carga, se existe densidade de carga, então essa densidade de carga vai gerar uma divergência no campo elétrico. Essa divergência ela pode ser de uma fonte, né? Ou seja, os vetores emanam a partir dessa região, ou um sorvedor, os vetores confluem para essa região. Tá? Então, a ideia é a mesma que nós vimos antes, que se você tem carga, né, essa carga vai gerar campo elétrico. Então, ela vai gerar a carga numa certa região do espaço, ela gera fluxo de campo elétrico nas vizinhanças dessa região, por uma superfície aí que delimita essa região. Tá? E se você trata aí pontualmente, não, localmente, tá? Então, nesse local, nesse ponto, tá? Se eu tenho carga elétrica nessa região, ou uma densidade de carga elétrica associada a essa região do espaço, tá? O que acontece é que a presença dessa carga, dessa densidade de carga, origina ou dá lugar a um divergente no campo elétrico. Tá? Então, a presença de carga, a presença de densidade de carga, gera a divergência no campo elétrico. Tá? Então, essa é a lei de Gauss diferencial. Ela é a primeira das 4 equações de Maxwell, as equações do eletromagnetismo. Tá? E, então, ela é escrita dessa maneira. Tá? Para o campo elétrico é assim. Tá? Para o campo magnético, na verdade, nós não vamos ter aí a carga magnética, não é definida a carga magnética, e para o campo magnético isso aqui, esse divergente é zero sempre. Tá? Seria a lei de Gauss diferencial para o campo magnético. Tá? Então, dessa maneira que nós usamos a lei de Gauss. Né? Até na lista de exercícios, eu pedi para vocês calcularem, lá tinha um exercício lá, que era o cálculo do divergente do campo elétrico, o campo elétrico de uma carga pontiforme. Se você colocar aqui, no lugar do campo elétrico, tá, a expressão do campo para a carga pontiforme, e você calcula esse divergente, tá, não dá ρ sobre ε0, dá zero. Tá? Ele zera. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece com a divergência do campo eletrostático de uma carga pontiforme é que essa divergência ela só não é zero no local da carga. Onde está a carga? Em qualquer outro ponto do espaço, ao redor da carga, eu não tenho divergente. O divergente é zero para a carga pontiforme. Esse divergente ele só não vai ser zero, tá? Ele só não será zero na posição da carga. Tá? Então isso introduz um problema, né? E para você representar esse divergente não nulo num ponto só, né, significa que você tem uma densidade de carga que ela só é diferente de zero nesse ponto, no local que a carga está. Então, para isso, nós temos que utilizar o que se chama em física, em matemática, de uma função delta, uma distribuição. Função delta é errado falar, uma distribuição delta de Dirac, tá? Para representar isso. Tá? E até lá no gabarito da lista eu coloquei os detalhes, tá? Mas para a gente que não é importante, não vamos muito a fundo, ok? Tá? Mas em geral, né, você vai ter essa expressão, o divergente do campo elétrico é a densidade de carga dividido por ε0. Densidade de carga gera campo, gera divergência de campo elétrico. Tá? Então, quando você tem carga, você vai ter esse tipo de padrão aí de vetores, né? Ou saindo ou entrando. Se não tem carga, não tem divergência, ok? Então essa é a lei de Gauss diferencial, né? Então era isso que eu tinha que explicar para vocês aí, esse finalzinho. Né? Agora vamos ver outros detalhes. Agora eu vou falar um pouco sobre esse experimento, né? Veja que eu estou tratando aqui da lei de Gauss nessa aula, mas nessa aula nós não vamos falar tanto sobre a lei de Gauss, vamos falar mais sobre o Faraday. Tá? Então, o Faraday ele fez esse experimento aí que se chama o experimento do balde de gelo. É um experimento famoso. Tá? E
ele fez esse experimento, tá? Então, aqui está o Faraday, né? Então, aqui nós temos um recipiente, né? Um recipiente metálico, que é uma espécie de balde de gelo, tá? E esse recipiente ele é colocado aqui sobre uma plataforma isolante, tá? E ligado aí no recipiente, na parte metálica do recipiente, você tem um fio, um fio condutor, e ele é ligado aqui no eletroscópio. Pode ser um eletroscópio ou pode ser um eletrômetro, né? Na época, aí, se não me engano, o Faraday utilizou, né, um eletroscópio de folhas aqui, tá? E a partir desse experimento, né, aqui vejo que tem uma esfera aqui. Essa esfera, uma esfera carregada. Vamos imaginar que é uma esfera aí de metal. Por exemplo, ele usou uma esfera de latão, se eu não estou enganado, e ela suspensa aqui num fio isolante. Então imagine um corpo carregado, esse corpo aqui metálico carregado, sendo baixado aqui por um fio isolante. Então o que eu vou fazer nesse experimento, eu vou introduzir essa esfera carregada nessa cavidade aqui, tá? Dentro do balde, tá? Mas sem encostar nele, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos observar aqui as folhas do eletroscópio fazendo alguma coisa, tá? Então eu fiz aí uma pequena animação para mostrar para vocês como é que é esse experimento, tá? E apesar de ele ser associado aí ao Faraday, né, esse experimento, na verdade, ele foi feito pela primeira vez pelo Franklin, tá? Vejo que aqui, né, quando o Franklin morreu, o Faraday nasceu, né? Então, o Franklin ele fez esse experimento aí com, se não me engano, uma bola de cortiça, né? E uma lata, tá? Então ele já tinha percebido, né, os rudimentos desse experimento. O Faraday ele só aperfeiçoou esse experimento, tá? Mas o experimento tem crédito aí, normalmente se fala do Faraday, tá? Mas tem aí trabalho do Franklin também, ok? Então como é que é esse experimento aí? Então aqui, vimos aí dessa maneira. Agora vamos tentar ilustrar um pouco melhor aqui, tá? Então, vejo aqui que eu tenho o balde. Aqui, vamos imaginar que esse balde ele é metálico, tá? Vejo que um balde metálico, todo metal, tá? Ele tem cargas elétricas livres, tá? As cargas elas podem se movimentar livremente, né? Até certo ponto, elas podem se movimentar ao longo desse corpo, tá? Então, vejo que esse balde ele está inicialmente neutro, tá? Então, nós vamos colocar aqui próximo ao balde, nós vamos colocar uma esfera carregada. Essa esfera ela tem cargas, vamos supor aí cargas positivas. Aqui eu tenho um fio isolante, tá? E nós vamos ligar o balde, tá? Aqui, imagine que ele está isolado, tá? Ele está sobre uma superfície isolante, tá? Nós vamos ligar o balde num eletroscópio, é um eletroscópio de folhas, né? Aqui duas folhinhas aqui de ouro, por exemplo, né? Então, nós vamos ligar aqui a partir de um fio, tá? Veja que inicialmente você não tem carga. O balde aqui, esse corpo aqui, ele está eletricamente neutro, tá? E aí o que vai acontecer é que eu vou baixando essa esfera, tá? Eu vou aproximando aqui, vou colocando a esfera dentro do balde. E quando você aproximar a esfera um pouco mais, o que vai acontecer é que essa carga positiva vai atrair as cargas negativas que estão aqui no balde. Veja que o balde ele é eletricamente neutro. Mas se ele é eletricamente neutro, ele tem cargas positivas e cargas negativas na sua composição. E de tal maneira que ele vai atrair todas as negativas de modo a ficar o mais próximo possível aqui, tá? Então você vai ter um campo elétrico emanado por esse corpo carregado. Esse corpo elétrico ele vai produzir uma certa eletrização por indução, tá? Então vejam que apesar de esse balde ele estar neutro, né? Ele está neutro, aqui você tem cargas negativas e elas se separam aqui das cargas positivas. Total aqui mais, menos, mais, menos, mais, menos, tudo mais, menos, total zero. Mas você tem uma separação de cargas. Na parte interna do balde, você tem cargas negativas, né? E na parte externa, cargas positivas, se aqui eu tenho essa polaridade,
Tá? E aí, dessa maneira, vejo que agora, na parte de fora aqui, eu tenho carga positiva. E parte dessa carga positiva, né, vai eletrizar o eletroscópio. Então, o eletroscópio, quando você coloca o corpo carregado um pouquinho dentro do balde, o eletroscópio, ele indica uma certa eletrização. Tá? Então, você tem aí esse experimento. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar a esfera carregada mais para dentro do balde. Tá? Vejo que algumas linhas de força aqui estão escapando aqui. Tá? Nem todas as linhas de força estão sendo usadas aqui para eletrizar, para polarizar, desculpe, para induzir cargas na superfície do balde. Então, se eu coloco a esfera mais para dentro do balde, o que acontece é que eu tenho aí uma eletrização maior, tá? E o eletroscópio, ele abre mais as folhas, tá? Então, quando você consegue colocar a esfera totalmente dentro aqui do balde, tá? Você vai ter eletrização máxima. Você poderia até deixar isso aqui mais fechado, deixar só um buraco aqui para passar a esfera, tá? Para fazer isso aqui como um condutor fechado, tá? É um pouco difícil fazer na prática. Tá? Na verdade, quando o Faraday fez, se não me engano, ele, nesse fio de seda aqui, ele prendeu aqui a tampa do balde. Né? Então, conforme ele baixava aqui, a tampa fechava o balde. Né? Você conseguia um condutor fechado ao redor do corpo eletrizado. Tá? Então, e o que se percebia, né, é que quando você colocava aqui o corpo eletrizado dentro do balde, tá, a eletrização chegava no máximo e depois não mudava. Você poderia mudar a posição desse corpo eletrizado aqui dentro do balde e mesmo mudando a esfera para cá, mudando a posição dela, a eletrização continuava a mesma. Tá? E aí o que nós fazemos em seguida? Agora, em seguida, nós vamos encostar a esfera na parte interna do balde. Tá? Então, vejam que a conclusão que nós queremos chegar aqui é a seguinte, que a quantidade de cargas que eu tenho aqui, resultado da indução, é igual à quantidade de cargas que eu tenho na esfera. Tá? Então, o processo de indução de cargas na superfície interna e externa do balde me dá aí uma carga que é igual à carga que está induzindo. Tá? Então, quando eu encostar essa esfera aqui na parte interna, o que vai acontecer? Né? Aqui ficou meio esquisito. Tá? Você tem um cancelamento das cargas. E esse cancelamento significa o seguinte, que as cargas positivas que estavam aqui na esfera vão cancelar as cargas negativas que estavam na parte interna do balde. E veja que o eletroscópio ele não descarregou, ele ficou igual. Tá? Ele ficou com a mesma carga. Então isso significa que a carga que restou, que ficou aqui da eletrização por indução, é igual àquela carga que nós tínhamos aqui na própria esfera. Tá? Então a carga induzida na parte interna, tá, vai ser negativa e na parte externa vai ser positiva, né, de acordo com essas polaridades. Tá? Se eu baixar a esfera aqui carregada positivamente. Se fosse negativa, ia ser o contrário. Tá? Então, o que é importante aqui é que depois que você encosta a esfera, o eletroscópio mantém-se na mesma eletrização, porque as cargas dessa esfera e da parte interna do balde cancelam-se mutuamente, ou seja, a mesma carga que eu tinha aqui nessa esfera é igual, né, em intensidade àquela carga que foi induzida na superfície interna do balde. Tá? Então, quando você tem aí um corpo carregado, né, dentro de um condutor aí que tem uma cavidade, tá, há indução de cargas. Tá? Então, esse experimento mostra isso. Tá? Então, vamos supor aí que eu tenho um condutor oco. Tá? Então, aqui eu tenho um corpo, né, um corpo metálico, e dentro desse corpo existe um buraco. Tá? Existe uma cavidade, ou seja, o corpo é oco. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro desse corpo, nós vamos colocar uma carga. Tá? Não uma carga, mas uma certa quantidade de cargas aqui. Tá? Por isso que eu
desenhei maior aqui. Então eu tenho essa quantidade de cargas. A presença dessa carga vai fazer com que nós tenhamos a indução de cargas. Veja que o condutor oco, né, é um corpo aí que conduz a eletricidade, ele tem essa cavidade e ele está eletricamente neutro. Essa parte em azul é condutora e essa parte é neutra, tá? Ou seja, tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Mas quando eu coloco essa carga positiva aqui na cavidade, o que acontece é que as cargas negativas vão ser atraídas para a região próxima dessa carga, ou seja, devido à ação do campo elétrico dessa carga, você vai ter aí a eletrização por indução. Na parte interna da cavidade, nós temos aí uma eletrização com cargas negativas. E na parte externa do condutor, tá, nós vamos ter cargas positivas. Então vejam, o condutor em si, ele é neutro. Se você juntar todos os positivos aqui com todos esses negativos no condutor, vai dar zero. Mas quando você coloca essa carga aqui indutora no meio aqui na cavidade, essa carga indutora, ela vai gerar aí esse aparecimento de cargas, essa separação de cargas. Então eu tenho uma certa carga induzida, tanto na parte interna quanto na parte externa. Quanta carga induzida nós temos aqui? Então ali o experimento do balde já nos indicou ali como é que isso deve proceder, tá? Então nós vamos utilizar a lei de Gauss aqui para determinar qual é essa carga induzida. Então para usar a lei de Gauss, nós vamos ter que considerar aí um fluxo do campo elétrico, tá? Então, esse fluxo do campo elétrico ele ocorre através de uma certa superfície gaussiana, tá? Uma superfície S gaussiana, tá? Então, a superfície que nós vamos considerar essa superfície S, tá? Dentro do material condutor, tá? E nessa superfície gaussiana, então, nós vamos ter um fluxo, tá? E esse fluxo vai ser igual à carga interna dividido por ε0. Então, o fluxo do campo elétrico é igual à carga interna dividido por ε0. Então, aqui eu tenho a superfície gaussiana e dentro dessa superfície gaussiana fechada, tá? Aqui é só um corte, né? Nós temos a carga interna. Qual a carga interna? É Q, essa carga, mais a carga aqui induzida, tá? Que vai ser, né, nós vamos ver que vai ser uma carga negativa, tá? Então, essa carga mais essa carga dividido por ε0 dá a carga interna, tá? Quanto que tem que dar esse fluxo? Bom, nós vamos considerar aqui que essas cargas elétricas elas estão em equilíbrio eletrostático. O que significa o equilíbrio eletrostático? Tá? A palavra eletrostático, né, ou eletrostática, já nos diz que as cargas elétricas estão estáticas, elas estão paradas. E se eu tenho o que nós chamamos aí em eletrostático, o equilíbrio eletrostático, tá? Então no equilíbrio eletrostático as cargas não se movem mais. A movimentação das cargas ela já ocorreu, é uma movimentação aí transitória, e as cargas não se movimentam mais, tá? Então nós vamos considerar que esse condutor, tá, ele está em equilíbrio eletrostático. E dessa maneira, as cargas já não se movimentam mais. E se elas não se movimentam, veja o que movimenta a carga elétrica. O que movimenta a carga elétrica? O que movimenta a carga elétrica é campo elétrico. É o campo elétrico, a ação do campo elétrico, que exerce força sobre a carga e faz com que ela se movimente, tá? Então, se eu tenho equilíbrio eletrostático, as cargas não se movem mais. Essas cargas elas vão ficar paradas, tá? Elas se movimentam inicialmente, tem essa redistribuição, as positivas ficam na parte externa, as negativas ficam na parte interna e depois não movimenta mais. Elas ficam paradas, ficam em equilíbrio eletrostático, tá? Então, se eu tenho equilíbrio eletrostático e não há movimentação de cargas, isso significa que não tem nada para mover a carga, ou seja, não tem campo elétrico, tá? Então, dentro do condutor, tá, nessa região, nós não temos campo elétrico, o campo elétrico é zero, tá? Porque eu tenho essa situação de equilíbrio eletrostático. No equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, tá? E não ocorre a movimentação de cargas, ou seja, eu não tenho campo elétrico para movimentar essas cargas. Então,
nós vamos considerar esse campo elétrico nulo. Tá? Então, se o campo elétrico é zero, o fluxo também é zero. Tá? Esse fluxo vai ser zero. E se esse fluxo é zero, significa que esse lado também é zero. Mas para que esse lado seja zero, significa que esse Q mais a carga Q mais a carga induzida, isso tem que dar zero. Tá? Mas daí nós verificamos a partir dessa equação, tá? O ε0 é diferente de zero. Nós passamos a carga induzida para o outro lado, né? E vemos aí o seguinte, que a carga induzida, tá? Então se isso aqui é zero, a carga induzida é igual a menos a carga que eu coloquei aqui no meio. Tá? Então, a partir da lei de Gauss, nós podemos aí verificar aí mais ou menos o que acontece aí no experimento do balde. Tá? Então, quando você coloca uma carga numa cavidade de um condutor, um condutor oco, tá? Essa carga ela vai induzir cargas na parte interna. E a carga que é induzida, tá? Ela é igual em módulo ao valor da carga que você colocou. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no meio uma carga positiva de 180 microcoulombs, tá? A carga que vai aparecer induzida aqui na superfície interna, a carga que vai aparecer induzida na superfície interna vai ser negativa, menos 180 microcoulombs. Tá? Falei microcoulomb? Não lembro mais. Tá? E vai ser igual também à carga que tem aqui fora. Tá? Se você traçasse uma outra superfície gaussiana externamente, qual seria o fluxo? O fluxo é igual à carga interna dividido por ε0. Bom, se essa carga é igual a essa, elas se cancelam. Então, a carga interna vai ser igual a essa carga aqui. Tá? Então, tudo se passa, né? Tudo se passa como se... Veja que a carga que eu tenho agora em relação a essa superfície gaussiana vai ser essa carga aqui. Tá? E tudo se passa como se essa carga toda estivesse concentrada aqui no meio. Tá? Então, para a eletrostática, né, para a lei de Gauss, tudo funciona dessa maneira. Okay? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Tá? Tentei ilustrar aí, né, com os desenhos. Aí, tá? Vamos ver o final aqui. Então, isso tem uma aplicação, tá? Que é o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Tá? Então, a gaiola de Faraday é uma espécie de blindagem para campos tanto eletrostáticos quanto eletromagnéticos. Tá? Então, vamos supor aí que eu tenho um certo condutor, né? um corpo condutor fechado. Tá? Vamos imaginar que ele seja inicialmente fechado. Eu tenho um corpo e ele tem aqui uma cavidade aqui dentro. Tá? E se ele é condutor, esse corpo condutor ele tem cargas elétricas livres. Ou seja, eu posso aqui produzir aqui a polarização das cargas no condutor, ou seja, eu posso separar essas cargas. Então, se eu colocar esse corpo aqui numa certa região do espaço que tem campo elétrico, o campo elétrico vai penetrar nesse condutor. E esse campo elétrico, o que ele vai fazer? Ele vai causar aí a indução de cargas na superfície. Veja que o campo elétrico, as linhas do campo elétrico indicam para qual direção as cargas positivas devem se deslocar. As cargas positivas se deslocam para lá. As cargas negativas vão contra as flechas. Então o que vai acontecer é que as cargas negativas vêm todas para esse lado. E as cargas positivas vão todas para o outro lado, na direção das flechas, e as cargas negativas vão contra as flechas. Tá? Mas veja que essa separação de cargas, tá? Então vamos recapitular. Eu tenho aqui um condutor fechado, tá? Um condutor fechado. Esse condutor você coloca aqui numa região do espaço que eu tenho campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico ele vai causar a separação de cargas, vai induzir cargas na superfície do condutor. Tá? De modo que você tem essa configuração de cargas. Mas essa configuração de cargas vai gerar campo elétrico. E esse campo elétrico ele vai se opor ao campo elétrico original. Dentro do condutor, nós vamos ter essa situação. As linhas do campo elétrico que vão para lá e pela indução de cargas você vai ter linhas do campo elétrico que vão ao contrário. E o que vai acontecer é que essas linhas do campo elétrico, esse campo elétrico interno, ele vai acabar cancelando. Tá?
Então, quando nós temos um condutor, né, um condutor aí fechado, colocado numa certa região do espaço que eu tenha campo elétrico, esse campo elétrico ele vai ser blindado pelo condutor. Tá? Vejo que quem está dentro dessa região não sente a influência eletrostática desse campo elétrico. Tá? Então, é isso que nós chamamos de gaiola de Faraday. Tá? Então, a gaiola de Faraday é uma blindagem eletrostática. Nesse caso aqui é uma blindagem eletrostática. Você tem uma região do espaço que não sofre a influência de campos eletrostáticos externos. Tá? Você pode fazer o que quiser aqui fora, que aqui dentro você não vai perceber nada. A movimentação das cargas, a livre movimentação das cargas, faz com que quaisquer efeitos externos eletrostáticos sejam suprimidos, cancelados aí internamente. Tá? Então, se eu mudar o campo aqui fora, tá? As cargas vão passar para outras posições, de modo que esse cancelamento continua ocorrendo. Tá? E isso ocorre também quando o campo elétrico ele muda continuamente no tempo, ele vai mudando aí no tempo. E quando você tem um campo elétrico que muda no tempo, tá? Ele não é mais um campo eletrostático, tá? Ele é um campo veja que quando o campo elétrico ele muda no tempo, a mudança temporal do campo elétrico gera campo magnético. E a mudança temporal do campo magnético gera campo elétrico. E etc. Tá? Então, isso que nós chamamos de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, as ondas eletromagnéticas são campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo. Né? De tal maneira que a variação em um campo gera outro campo e vice-versa. Tá? Dessa maneira que ocorre a transmissão dessa informação no espaço. Tá? Os campos eles atuam de tal forma que num ponto do espaço você tem uma variação e essa variação do campo numa posição do espaço gera variação em outro ponto e etc. Então você tem a propagação do que nós chamamos de onda eletromagnética. Tá? Então a gaiola de Faraday ela funciona para campos eletrostáticos, você tem essa blindagem eletrostática, mas também ela funciona para campos eletromagnéticos. Só que para campos eletromagnéticos a blindagem ela já não é tão efetiva. Tá? Para campos eletromagnéticos que variam no tempo, aí, se a variação é muito rápida, por exemplo, a onda eletromagnética, o campo eletromagnético aí consegue penetrar nessa região. Tá? Então, e isso acontece, né, você pode blindar campos elétricos que estão fora, né, você pode blindar a região interna de campos elétricos que estão fora, ou o contrário, se eu tenho campos elétricos aqui dentro, eu posso blindar a parte externa do que acontece aqui dentro. Se você aterrar essa carcaça, tá, você consegue fazer a blindagem aqui você consegue blindar a parte externa do que acontece aqui dentro. Tá? Então, muitas vezes a gaiola de Faraday ela é aterrada. Tá? E dessa maneira, se você liga esse corpo na Terra, tudo que acontece aqui dentro não é transmitido para fora, tá? Até certo ponto. Né? Como eu falei, isso é efetivo para campos elétricos aí que não variam tão rapidamente no tempo. Tá? Então, um exemplo é o micro-ondas. Né? O micro-ondas é uma caixa, tá? É um invólucro metálico. E dentro desse invólucro metálico nós temos micro-ondas. Nós temos micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas, com uma frequência bem alta. E para blindar essas ondas eletromagnéticas, você tem que usar um condutor fechado. Tá? E para que as ondas não escapem por nenhum buraco, tá? Então na porta do micro-ondas existe uma tela. Tá? Uma tela aí, com buraquinhos pequenos, de tal maneira que a micro-onda não consiga atravessar aqueles buracos. Tá? Então, se vocês olharem na porta do micro-ondas, tem uma tela ali para impedir que as micro-ondas escapem quando ele funciona. Tá? Então, é uma gaiola de Faraday. Né? Tá? Mas aqui nós estamos falando mais no caso eletrostático. Né? No caso eletromagnético, tá?
já é um pouco difícil, porque aí esses campos eles vão ter aí uma certa penetração dentro dentro do material, aí dependendo da frequência de oscilação no tempo, tá? Então, isso aí, nós chamamos de gaiola porque, em geral, nos experimentos ilustrativos, né, os experimentos de demonstração, é utilizada uma gaiola e uma pessoa fica dentro da gaiola, né, e recebe uma certa descarga elétrica externa e não sofre nenhum efeito por causa dessa blindagem, né? Então, essa blindagem eletrostática faz com que internamente aí você não sofra nenhum dano aí devido a essa eletrização externa, tá? Então, isso que acontecia lá no avião, por exemplo, nós comentamos a respeito do avião, né, quando um avião recebe uma descarga, um carro recebe uma descarga, etc. Tá? Então, aqui uma foto aqui de um experimento, né, real, aqui uma gaiola de Faraday, uma espécie de gaiola entre uma pessoa, e você tem aqui uma descarga nessa gaiola, né, de tal modo aí que a pessoa que está lá dentro, né, vejo que está com a mão direto aqui, não sofre nada, porque as cargas vão. Você tem uma indução de cargas, e essa indução de cargas faz aí uma blindagem, ok? Espero que vocês tenham entendido aí o conceito aí sobre a gaiola de Faraday, né? E terminamos aí essa parte sobre a lei de Gauss, ok?